Bom, olá meninos, tudo bom? Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo e vamos falar sobre Kevin Lynch, a imagem da cidade. Na última aula nós havíamos começado a falar sobre os elementos morfológicos do desenho urbano, né, a estrutura da cidade conforme aqueles itens que José Garcia Lamas já colocou e nós discutimos e coloquei para vocês na última aula, né? Então, deem uma conferida nessa estrutura, tá? Que nós vamos fazer uma pequena atividade na próxima semana sobre esse material, tá bom? Tanto da semana passada quanto o de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Kevin Lynch e a imagem da cidade. Kevin Lynch, ele trata os elementos morfológicos do desenho urbano relacionados à imagem, a forma como as pessoas enxergam a cidade. Isso é um elemento que pode ser agregado de diversas formas na gestão urbana. Tá? E isso é muito interessante, muito bacana mesmo, principalmente quando a gente fala aí sobre legislação urbanística, né? que é uma atuação nossa dentro da área de direito, onde a gente vai trabalhar com leis, com códigos de obra. Então, entender um pouquinho da imagem da cidade faz com que a gente possa abraçar essas percepções e inseri-las dentro dessa lei, de uma forma não somente para dar organização à cidade, mas também para pensar enquanto efeito estético. A cidade ela tem que ser bonita, então como a gente deixa a cidade bonita? É só pavimentar, botar uma árvore? Não, as edificações também constroem essa imagem e elas são fundamentais quando a gente coloca o aspecto estético também dentro das características urbanas. Tá? Então vamos lá, Kevin Lynch e a imagem da cidade. Ele é um dos grandes autores do urbanismo, responsável por uma das obras mais famosas e mais influentes, que é a imagem da cidade. Tá? É um livro excelente, é um livro de cabeceira para quem quer trabalhar com planejamento urbano e tudo mais. Não só isso, mas também com legislação urbanística. É um livro excelente, um livro de cabeceira. Nesta obra, ele destaca a maneira como percebemos a cidade e as suas partes constituintes, baseado em um extenso estudo em 3 cidades norte-americanas, no qual pessoas eram questionadas sobre a sua percepção da cidade, como estruturavam a imagem que tinham dela e como se localizavam. Então, nós temos 3 fatores: a percepção da cidade, tá? A forma como essas cidades se estruturam e a imagem que as pessoas tinham, né, dela e também da forma que elas se localizavam. Então, eu preciso estruturar a cidade na minha cabeça, né? É o que eu preciso. Eu também, quando penso em algum lugar, eu penso da seguinte maneira: nossa, eu preciso ir no centro. Então, o caminho, né, se desenha na minha cabeça. E essa forma de localização, ela também é imaginada, ela é uma imagem pensada, ela é um lugar ao qual a pessoa já teve, ou mesmo que não teve, ela vai se identificar através da imagem de outras pessoas, né? Que seria, por exemplo, desenhe um mapa para que eu possa chegar ao centro. Então, essa informação onde a pessoa vai desenhar, ela é uma linguagem, né, que a pessoa tem na mente, claro, de localização, né, e da forma também como ela percebe a cidade. Você tem que passar por aquela esquina apertada, depois você vira à direita num bar caindo aos pedaços, né? Aí o lugar que você quer em frente é uma loja bonita de calçados. Então isso tudo são condições ao qual a pessoa tem em mente perante a sua vivência dentro da cidade. Lembrando, elementos externos, mas qual a pessoa também vivencia, ou seja, ela faz parte. Lynch também identificou como principal conclusão que os elementos que as pessoas utilizam para estruturar sua imagem da cidade podem ser agrupados em 5 grandes tipos. Tá? Então, quando ele estava fazendo esse estudo,
ele pôde, né, estruturar em 5 elementos, conforme aquilo que as pessoas falavam. Então, as pessoas iam respondendo e essas respostas ele elencou em 5 grandes tipos. Caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Tá? Então, esses são os 5 grandes tipos. Diferentemente de José Garcia Lamas, que tem aquela série de elementos que fazem parte do desenho urbano, tá? Da estrutura da cidade. Ele concluiu também que essa percepção ela é feita aos poucos, já que é impossível aprender toda a cidade de uma vez só. Então, portanto, o tempo é um elemento essencial. Então, quanto mais a pessoa vivencia a cidade, mais elementos e mais uma percepção concreta ela consegue ali ter em mente, ou ter até mesmo uma opinião sobre tal. Então, o que você acha de cidade tal? Nossa, mas eu só morei lá 3 anos, nem conheço tudo. Né? O que você acha de São Mateus? Eu nasci, eu moro, então eu não nasci em São Mateus, tá, gente? Então, mas é diferente, né, do lugar que você mora por muito, muito tempo do lugar que você mora há pouco tempo. Então, criar uma percepção sobre isso, né, seria criar uma percepção rasa, quando eu não conheço muito bem. Então, essa percepção ela precisa de tempo. Elementos semelhantes, porém localizados em contextos diferentes, adquirem também significados diferentes. Então, o tempo é um fator essencial para que a percepção das pessoas em relação ao meio urbano seja concreta. Concreta. Cada cidadão tem determinadas associações com partes da cidade, e a imagem que ele faz delas está impregnada de memórias e significados. Portanto, nem tudo pode ser generalizado, apesar da aparente universalidade desses 5 elementos identificados por Lynch. Então, quando se tem uma percepção, os trabalhos de percepção eles são trabalhos muito minuciosos, porque a percepção, quando você não agrupa, como Lynch fez, ela fica solta. Então, é como se a gente fosse falar o seguinte, olha, o que você acha de uma casa com uma fachada só em vidro? Né? Não tem parede, só em vidro. Alguém pode falar, é lindo. Alguém pode falar, nossa, e a privacidade, não gosto. Nossa, não dá para chegar no meio termo? Dependendo do vidro. E se for aquele vidro que escurece sozinho? Esse vidro ele é 100% translúcido, tem cortina. Então, cada um vai chegar a uma percepção, né, no ideal que acha o ideal para aquela situação ou da forma como ele pensa e age dentro daquilo. Tá? Então, os trabalhos de percepção, principalmente dentro da arquitetura, do urbanismo, ele já é um tanto mais comum, mas geralmente ele tem que ser agrupado dentro de elementos que se podem dar o norte. Tá? A percepção é única. Então, se você perguntar para 100 pessoas o que ela acha de alguma coisa, você pode ter 100 respostas diferentes. Assim como você pode ter 30% igual, 40% igual, né? Dependendo daquilo que você quer saber especificamente. Um dos conceitos básicos trabalhados é o da legibilidade, que pode ser entendido como a seguinte coisa: facilidade com que cada uma das partes da cidade pode ser reconhecida e organizada em um padrão coerente. A cidade ela precisa de uma organização e ela precisa estar baseada dentro de uma coerência ao qual seja possível não somente a convivência dos indivíduos, mas também enquanto organização urbana, estruturação urbana, tá? Então, é um exemplo dessa estruturação dentro dos elementos do Kevin Lynch. Nós temos os pontos nodais, vou falar mais à frente. Eu também tenho os limites, as vias. Então, esses são elementos que são estruturados, né, e que requerem uma organização. Então, o que seria uma organização de vias? Né, que a gente vai falar mais à frente também. Então, o que é uma organização dentro dos limites estabelecidos? Então, isso tudo
são modos ao qual a cidade precisa ter. Se a cidade não é organizada, ela não é uma cidade que possui uma boa gestão, não é uma cidade que é pensada, ela é uma cidade que fica um crescimento aquém e além, né, daquilo que se poderia ter. É importante ter claro que a legibilidade a que Lynch se refere é aquela proveniente dos aspectos visuais da cidade, visual. Ou seja, não leva em consideração esquemas não visuais, tais como numeração de ruas ou outros sistemas que podem contribuir para a legibilidade, mas não são ligados à imagem da cidade especificamente. Tá? Então, tudo aquilo que é um elemento visível faz parte e pode ser encaixado dentro desses 5 grandes elementos do Kevin Lynch. Então, estruturar e identificar o ambiente, ele é uma habilidade vital para todos os animais que se movem. E, por outro lado, a sensação de desorientação é angustiante para quem vivencia a cidade. Um ambiente legível, ele oferece segurança e possibilita uma experiência urbana mais intensa, uma vez que a cidade explore seu potencial visual e expresse toda a sua complexidade. A cidade, ela é complexa. Fazer gestão urbana, ser um planejador de cidade, não é coisa fácil. Não é para amanhã. Não existe eu pensar a cidade para resolver um problema amanhã. Não, você vai resolver pontualmente alguma situação. Mas a cidade não vai pensar-se para o futuro de uma forma sozinha, porque a cidade por si só não pensa. Né? Então, a gestão urbana, a organização urbana, ela passa sim pelas mãos de profissionais arquitetos urbanistas que necessitam não somente orientar a cidade para crescimento, mas também enquanto organização, pensando sempre na qualidade de vida das pessoas. E estruturar essa cidade também passa pela forma como a gente percebe ela visualmente e toda a sua, claro, complexidade, que não é pouca coisa. Então, segundo Lynch, a percepção ambiental pode ser analisada segundo 3 componentes: a estrutura, identidade e também o significado. A identificação de um objeto implica na sua distinção em relação a outras coisas, seu reconhecimento como uma entidade separada, ou seja, a sua identidade. A identificação de um objeto, aí a gente pode ter a identificação de um objeto de forma específica, a identificação de um objeto de uma forma macro, né? Então, a cidade ela possui uma identidade, mas os bairros também possuem uma identidade. A rua possui uma identidade, que depende também de tudo aquilo que nós podemos inserir enquanto estrutura urbana. Tá? Além disso, a imagem da cidade deve incluir o padrão espacial ou a relação do objeto com o observador e com os outros objetos, o que Lynch chamou de estrutura. Mas com relação ao significado, Kevin Lynch ele é mais cauteloso. Ele não se aprofunda muito no conceito nem no seu estudo. A ênfase é, portanto, na identidade e na estrutura. Apesar disso, ele também argumenta que o objeto deve ter algum significado para o observador, seja prático ou também emocional, e que isso está intimamente ligado à sua identidade e também seu papel dentro de uma estrutura mais ampla. Tá? Então, a cidade, quando ela é vivenciada, também há sim as questões emocionais, né? Seja pelo lugar que você cresceu, seja por algo de especial que aconteceu, ou também algo ruim, né? Então, exemplo, conheci a minha esposa naquela pracinha, né? Então, olha a emoção dando um significado maior numa relação também urbana. Né? Nossa, aconteceu um crime naquela praça, por isso que ninguém frequenta.
Então isso também é uma emoção, também negativa, mas que também converge a identidade e também a um lugar específico dentro do meio urbano. Tá? Então Lynch ele destaca como elementos morfológicos da paisagem urbana as vias, limites, bairros, os pontos nodais e também os marcos. Tá? Sempre que a gente falar de paisagem urbana, né, a gente está falando não de paisagismo, tá? Não é trabalhar com planta, árvore, nada disso. Apesar de, né, a vegetação fazer parte da forma como a gente enxerga essa paisagem urbana. Tá? Então a paisagem urbana são conjuntos de elementos ao qual compõem uma estrutura que está sendo percebida, que está sendo analisada. Então eu posso pegar como se a gente fosse pegar, por exemplo, uma fotografia e ali dentro pudesse identificar vários elementos, né? Edificação, rua, quarteirão, paisagismo, algum tipo de equipamento, automóveis e tudo mais. As vias. Então, o que são as vias para o Kevin Lynch? As vias são os canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo habitual, ocasional ou também potencial. Podem ser ruas, alamedas, linhas de trânsito, canais e ferrovias. Para muitas pessoas, estes são os elementos predominantes na cidade. As vias, né, como o próprio conceito ali de Kevin Lynch já detalha, são canais de circulação ao qual o observador se locomove. Quem são esses observadores? As pessoas, né? De forma habitual, ocasional ou também potencial. Então, habitual seria algo habitual. Estou habituado a passar sempre no mesmo caminho, então eu sempre passo naquela mesma rua para ir para o trabalho, por exemplo, ou para a escola, ou para a faculdade, ou para casa. Ocasional. Hoje eu vou cortar um caminho, né, para chegar mais rápido. Ou também, nossa, eu estou visitando um parente que eu nunca tinha ido na casa dele. Então você está utilizando aquela via de forma ocasional. Ou também de uma forma potencial. Mas a forma potencial ela deve ser sempre pensada como eu preciso ter algo, né? Não somente no âmbito da edificação, mas... Desculpa. Fala, uma hora trava. Né? De uma forma... Preciso ter também uma edificação, não somente no âmbito de potencialidade, mas também que gere uma atratividade. Então, por exemplo, uma indústria se instalando num determinado lugar, vai ter uma inauguração de um grande hipermercado. Então, tudo isso pode gerar condições de potencialidade no uso de uma via. Então, pode ser ruas, alamedas, linhas de trânsito, canais, como canais, para quem não sabe, de embarcações, e até mesmo ferrovias. Tá? Então, são elementos a qual serve de circulação. Tá? Por muitas vezes as vias também ela é pensada dentro do urbanismo como aquele elemento integrador da cidade, né? ao que dá vida à cidade. Né? Por outros também nem tanto. Então depende muito com quem vocês conversarem. Limites. Os limites são os elementos lineares, não usados ou entendidos como vias pelo observador. São as fronteiras entre duas fases, quebras de continuidade lineares, praias, margens de rios, lagos, entre outras coisas. Cortes de ferrovia, espaços em construção, muros e paredes. São referências laterais, mais do que eixos coordenados. Então, os limites, ele gera, dentro do meio urbano, uma quebra de continuidade. Então, imaginem comigo, né? Que aqui eu não tenho um quadro para poder desenhar, mas imaginem comigo, é fácil de poder pegar, tá? Vamos lá. Nós temos uma rua, a qual eu tenho edificações
dos dois lados. Então eu tenho edificações de um lado, de outro, e de repente eu tenho uma sequência de 2 lotes sem edificações. Esses 2 lotes fizeram uma quebra de continuidade linear. Tá? Isso, por muitas vezes, é trabalhado inclusive dentro dos planos diretores, para se evitar. Tá? Mas tem outras ferramentas, isso aí é coisa mais um pouquinho mais para o final do semestre. Então, houve ali uma quebra de continuidade. Tá? Então, eu tinha casa e, de repente, fiquei ali com um lote sem casa. Então, é como se tivesse ali um dente faltando no sorriso. Né? É um bom exemplo também de quebra de continuidade, né? Que seria um limite. Pense também da seguinte maneira: estou andando na BR-101, tenho edificações dos dois lados aqui em São Mateus, né? Então tenho edificações, né? Tenho várias relações comerciais, tenho oficinas, padarias, farmácias, mais um pouquinho de oficina, concessionárias, enfim, construções. De repente, eu tenho a ponte, rio, acabou a cidade. Então, houve ali uma quebra de continuidade. A ponte se tornou, e o rio, né, se tornou uma quebra de continuidade linear, tá? Ou seja, ela está interferindo na paisagem, na forma como as pessoas enxergam a paisagem urbana, tá bom? Os bairros. Os bairros são as regiões médias ou grandes de uma cidade, concebidos como dotados de extensão bidimensional. O observador neles penetra mentalmente, e eles são reconhecíveis por possuírem características comuns que os identificam. Os bairros, aí a gente pode até ter uma percepção em relação disso, eu posso dar vários exemplos para vocês, que é o seguinte: muita gente pergunta, como eu defino um bairro? Como? Alguém já parou para pensar nisso? Como que eu defino que aqui é um bairro, ali é outro? Exatamente pela parte de características comuns. Isso pode ser um dos elementos que definam as divisões de um bairro para o outro, a diferença de um para o outro, onde um começa e onde o outro termina. Tá? Não necessariamente um vai ser completamente diferente, né, do outro, né? Não é que um vai ser diferente, nossa, que diferença, mas necessariamente há sim características que um tem e o outro não tem. Então isso pode ser um elemento fundamental na hora de se definir as dimensões de um bairro. Então o observador, o indivíduo, penetra mentalmente, então, nossa, eu vou imaginar aqui eu chegando dentro do meu bairro. Então é possível a gente pegar essa imagem aqui, ó, e ver claramente como se a gente tivesse a casa do vizinho, a nossa casa, olhando de frente, olhando de lado, olhando de fundo, de cabeça para baixo, não importa. Né? Então o bairro ele é uma extensão bidimensional, ou seja, ele tem todas as características, né, de largura, comprimento, porque ele tem uma delimitação. Tá? Se vai ser retângulo, circunferência, isso não importa. O importante é que essa extensão, o observador consegue penetrar mentalmente e possui características comuns. Pontos nodais. Os pontos nodais são pontos, lugares estratégicos de uma cidade, através dos quais o observador pode entrar. São os focos intensivos para os quais ou a partir dos quais ele se locomove. Podem ser junções, locais de interrupção do transporte, um cruzamento ou uma convergência de vias. Dentro de cidades grandes, né, grandes cidades, metrópoles, capitais, a identificação dos pontos nodais ela é mais fácil, tá? Porque você tem várias convergências, você tem grandes rotatórias, você tem vários pontos de encontro que geram engarrafamentos. Então, pensem nos pontos nodais como um lugar estratégico de uma cidade, ou seja, não é todo lugar que vai ser um ponto nodal, né, conforme o exemplo que eu vou dar. Então, tem que ser um lugar estratégico. Tá? Então, olha só, podem ser junções, locais de interrupção do transporte, um cruzamento ou uma convergência de vias.
Então, exemplo, uma grande rotatória que está no centro da cidade pode ser um ponto nodal? Peraí, essa rotatória, ela é importante? Ela está bem localizada? A maioria das pessoas precisam passar por ela para poder ir para um lugar ou para o outro? Ok, é um ponto nodal. Aqui o joinha, tá aqui. Tá aqui. Mas também pode não ser. Então, muito cuidado nesse tipo de análise. Tá? Assim também como pode ser um lugar que possui um semáforo. Detalhe, um lugar estratégico. Então vamos pegar em um local que tem semáforo, que é um cruzamento e que é importante. Posso citar aqui 2. 3. Tá, 3. Tá bom, 3. O do Banco do Brasil, que é um, né? Correios é outro. E em frente ao Meridional. Tá? Em Guriri, a pracinha da, né, da extinta cascata, que nada mais é do que uma grande rotatória, né? Que não é bem circunferência, tá, gente? Ficar atento a isso aí. Mas que pensem nela como uma grande rotatória, né? E que converge e que é um ponto estratégico para, né, quando a gente pensa Guriri. Então, esses locais, eles são cruzamentos, são também convergências de vias. As pessoas precisam, né, passar por eles, né? Então é um modo de eles entrarem para se locomover, e são locais estratégicos, tá certo? Não podem esquecer dessa parte. Aqui tem um exemplo, uma rotatória bem, né, bem frondosa, bem, né, faltando um pouquinho de verde, né, nela, mas uma grande rotatória ao qual converge diversas vias dentro aqui dessa cidade. Bom, os marcos. Os marcos é um outro tipo de referência, tá? Assim como os pontos nodais. Mas nesse caso, o observador não entra neles, são externos. Em geral, são um objeto físico definido de maneira muito simples, como um edifício, um sinal, uma loja ou uma montanha. Alguns marcos são distantes, tipicamente vistos de muitos ângulos e distâncias, acima do ponto mais alto de elementos menores e usados como referências radiais. Podem estar dentro ou fora da cidade. Bom, os marcos, pensem nos marcos como um ponto de referência. Tá? Nesse caso, Kevin Lynch não trata o marco como um elemento estratégico. Tá? Então, depende da forma como o observador, a pessoa em questão, precisa detalhar um ponto de referência especificamente. Então, dá um exemplo. Eu preciso indicar aí alguém para chegar no centro, né? Então, alguém que não conhece muito bem São Mateus precisa ir para o centro, especificamente no extrabom do centro, tá? Ao merchan. Né? Não estou ganhando nada não, mas vamos lá, vamos de merchan. Ou no mercado municipal. Preciso que alguém chegue no mercado municipal. Beleza, melhor, né? Fazer merchan de graça não. Então, eu preciso que alguém chegue no mercado. Esse alguém está saindo da BR-101. Então, o que eu posso dar de referência para que essa pessoa chegue lá, consiga chegar lá? Né? Então, você vai sair da BR, você verá o posto da BR Distribuidora, né? Vai seguir reto por 3, 4 ruas, vai virar à esquerda, você verá logo que vira a loja de materiais elétricos, você vai continuar reto até chegar numa bifurcação de duas ruas que dá em uma, né? Que é já em frente a uma loja de tecidos, né? De esquina com uma loja de material de construção. O mercado municipal ele vai estar um pouco mais à frente, à sua esquerda. Então, essas lojas em questão e o próprio semáforo
se tornou um ponto de referência, né? Então, seria um exemplo. Um outro exemplo de um marco poderia ser a forma de se localizar dentro de um bairro, por exemplo. Né? Então, exemplo, logo que eu cheguei em São Mateus, eu tinha dificuldade de me encontrar dentro do Boa Vista. Né? Não sei se com vocês também é assim. Então, cara, as ruas são muito iguais, são muito retas, então ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Né? Só que aí, para entender tudo isso logo que você chega, é um pouco mais complicado. Então você precisa se encontrar de alguma maneira, né? Ah, tem a escola, beleza, tem a escola particular, então já é uma rua onde eu consigo me identificar. Aí depois conheci o Maracanã, beleza, ali é o Maracanã, não tem uma fachada muito bem definida, mas ali depois que você conhece uma vez, você já consegue se identificar. Tem a fachada, tem o todo, tem a logo ali do Bar Maracanã. Mas também tem um elemento que aqui na descrição de Kevin Lynch ele fala também como um ponto de referência, que é, por exemplo, alguns marcos são distantes, tipicamente vistos de muitos ângulos e distâncias, acima do ponto mais alto de elementos menores e usados como referências radiais, ou seja, referências circulares. Né? Então, que elemento pode ser esse que está mais alto do que as casas, do que a vegetação? A torre de TV. Então lá tem uma torre de antenas, né, de TV, de celular, ao qual você consegue se identificar e visualizar ela de quase todo Boa Vista. Né? Então ela se torna um ponto de referência que está acima, né, dos elementos menores e se torna de fato uma referência de localização dentro de algum lugar. Então a gente não precisa entrar na torre, a gente só precisa ver essa torre. A gente não precisa entrar na loja, a gente só precisa ver a fachada da loja. Tá? Então são todos pontos de referência ao qual o observador não precisa entrar, mas que são de fato importantes na forma como a gente vê a cidade e necessariamente precisa passar essa informação para outras pessoas. Tá bom? Estamos chegando a meia hora de aula. Aqui é um outro elemento, tá? Análise e diagnóstico. Se vocês quiserem ver esses dados, vocês já podem ver. Eu já vou parar por aqui. Tem mais outras coisas que a gente precisa falar, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então vamos lá. Última coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: um exercício. Um exercício apenas, para que eu possa verificar se vocês entenderam aquilo que eu falei. E também vai servir como um exercício que eu estava preparando para a aula de desenho artístico. Tá? Então, olha só. O exercício é o seguinte. Eu vou deixar isso escrito, tá, para vocês. Tem um arquivo aí escrito com o que vocês devem fazer. Vocês devem... lá atrás vocês fizeram uma atividade que vocês desenharam um mapa e a localização da casa de vocês. Tá certo? Agora vocês vão fazer uma atividade parecida, né? Lá atrás eu falei, lá na frente vocês vão fazer uma atividade parecida com essa, né? E o momento é esse. Então olha só o que vocês irão fazer. Vocês irão desenhar este mesmo mapa de trajeto da casa de vocês ou até o trabalho ou até a faculdade, tá? Isso aí vocês podem escolher. Tem que ser, pode ser uma folha 4, vocês podem emendar a folha, né? Vocês vão digitalizar e também enviar para mim. Preferencialmente pelo sistema, mas também pode ser por e-mail, tá bom? Então vocês vão colocar e vão encaminhar para mim, tá bom? Esse exercício. Então vocês vão desenhar o trajeto da casa de vocês. É um desenho de mentalização, é um desenho de memória, tá? Que vocês irão fazer e irão desenhar os 5 elementos de Kevin Lynch, dentro desse desenho. Então vocês vão desenhar a casa de vocês, as quadras, as vias, os marcos, os pontos nodais, tudo isso dentro do mesmo desenho e irão identificar. Tá? Então, exemplo, vocês vão desenhar eu tenho uma torre de TV que pode ser um marco, beleza. Vocês vão desenhar a torre de TV da melhor maneira que vocês acharem, tá? Não precisa ser em planta baixa, pode ser, exemplo, pode desenhar a torre mesmo, sem problema, só que em forma de mapa, tá? E aí vocês vão puxar a setinha
e irão indicar, olha, aqui é o marco, torre de TV, tá certo? Então, basicamente o exercício é esse, é um desenho de memorização, tá? Então vocês não precisam sair de casa para fazer esse exercício, porque, teoricamente falando, está tudo já na memória de vocês, tá bom? Então, essa atividade, ela vai valer para atividade de desenho artístico, né? Pela parte do desenho de memorização, vocês desenharem a coisa fidedigna, aquilo que vocês conhecem, e a parte de geografia, a identificação desses elementos, né, dos 5 pontos de Kevin Lynch dentro do mapa de vocês. Caprichem, usem lápis de cor, canetinha, giz de cera, aquarela, o que vocês acharem mais adequado para representar da melhor maneira possível essa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, seja lá pelo fórum, que continua aberto, por e-mail, ok? Então, da melhor maneira que vocês acharem bacana, tá certo? Então, por hoje, a gente vai ficar até aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre alguns elementos de diagnóstico urbano e como também é feita essa análise, tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima.